Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos começar a quarta semana da nossa disciplina o módulo Contaminante em Alimentos. E essa disciplina ela vai do dia 17 do 8, né? 17 de agosto a 23 do 8. E o objetivo, então, dessa semana é falar um pouco sobre as principais metodologias aplicáveis à detecção de micro-organismos em alimentos, em ambiente e também no manipulador de alimentos. Então, conforme eu falei no slide anterior, né, esse módulo das principais metodologias eu dividi em duas partes, né? A primeira parte eu vou falar sobre os métodos tradicionais que a gente utiliza dentro dos laboratórios de microbiologia para a gente fazer a detecção desses micro-organismos, né? Em alimento, em ambiente e até nas mãos do manipulador. E vou começar então falando dos métodos tradicionais e posteriormente eu vou falar na segunda parte dos métodos que a gente tem hoje, a metodologia mais rápida, tá? Então eu dividi em duas partes. Falando então da primeira parte, dos métodos tradicionais ou o método tradicional e convencional, esse é um método que na verdade ele é bastante utilizado ainda, porque a gente conhece ele como padrão ouro. Eles são métodos hoje já padronizados, né? Principalmente pela OAC, que é um órgão que faz a regulamentação de todas as metodologias de análise de alimentos. São métodos já difundidos, disseminados, que assim não se existe dúvida na eficácia deles. Então, vou falar um pouco desses métodos tradicionais, tá? Mas para falar um pouco desses métodos tradicionais, eu tenho que começar já dentro de um laboratório e lembrar a importância da gente ter as preliminares lá no laboratório. Que seriam essas preliminares? Que são a disposição e o preparo desses materiais, quando a gente vai fazer o uso deles no laboratório de microbiologia, né? Que é o preparo? Esse material está limpo, esterilizado, tem que passar por rigorosa higienização, lavagem, esterilização de todos os equipamentos que a gente for utilizar. Por que esse rigor na higienização, na limpeza, na esterilização? Justamente porque qualquer resíduo que fique em qualquer utensílio que a gente for utilizar dentro do laboratório, isso pode contaminar a amostra, isso pode dar resultado falso negativo. E isso pode acontecer da gente soltar um laudo, por exemplo, que seria um laudo onde a gente não teria presença do micro-organismo e pode ter a presença do micro-organismo justamente por causa das sujidades existentes nesses equipamentos, nessas vidrarias. Então, eu já começo lá atrás. Esse método tradicional, então, ele implica nisso. O início do processo é bastante importante dentro do laboratório. A gente precisa ter uma garantia da higienização e esterilização dessas vidrarias. Então, a gente tem que ter todo um investimento de tempo, de material, de capital humano dentro do laboratório, às vezes só para fazer essas etapas aí, tá? Então, esse é um ponto que eu vou falar lá na frente para vocês, que é um ponto negativo hoje dentro dos laboratórios. Não é nem negativo, é uma desvantagem frente aos outros métodos. Por quê? Porque como você tem que dispor de mão de obra só para lavar a vidraria, higienizar, esterilizar, você tem que ter uma equipe e uma quantidade de utensílios muito grande investido. Hoje em dia, muitas empresas de alimentos, elas optam, então, pelos métodos rápidos, que eu vou falar na parte 2 para vocês. Porque vocês vão observar que hoje os métodos rápidos abreviam muito essa parte. Você não tem essa etapa dentro do laboratório. Mas voltando a falar então dessa parte de preparo que é importante, lavagem de vidraria, aqui eu mostro para vocês, para quem não conhece, as lâminas, lamínulas, né? E a amostra, como que a gente posiciona isso dentro, na lâmina e na lamínula, como que eu coloco para depois visualizar essa amostra no microscópio, tá? E só para fazer um adendo aqui, turma, eu deixei disponível na biblioteca
um material para que quem não tenha tanta afinidade com o laboratório, vocês se lembrem de alguns nomes específicos de utensílios que a gente utiliza, de vidrarias que a gente utiliza dentro do laboratório, né? Que às vezes eu vou começar a falar para vocês aqui, lá para frente, né? Nos próximos slides, vocês vão falar, nossa, mas o que é isso que ela está falando? O que é uma placa de Petri? Então pode ser que alguns de vocês não estejam tão familiarizados assim com essas nomenclaturas. Então, vai na biblioteca, que tem esse material com a ilustração de que é cada componente, para que vocês se familiarizem e entendam melhor o que está sendo falado nessas aulas, tá? Então, turma, em se tratando de laboratório de microbiologia, né, a gente falando das principais formas de detecção, então, dos micro-organismos, a forma mais tradicional que a gente tem dentro do laboratório, então, é utilizar os meios de cultura. Né? O que são os meios de cultura? São substâncias ou complexos de substâncias, né? São várias substâncias juntas ali, que são capazes de dar aos micro-organismos o elemento necessário que ele precisa, né? O elemento nutritivo necessário que ele precisa para crescer. Então, o meio de cultura nada mais é do que isso. Então, você dá para o micro-organismo aquele nutriente que ele precisa para crescer. Então, quando eu preparo, por exemplo, um meio de cultura para detectar um micro-organismo específico, eu tenho que conhecer aquele micro-organismo, qual que é o nutriente que ele mais consome para crescer, e eu vou adquirir um meio de cultura específico para detectar aquele micro-organismo. E isso eu vou falando mais para frente para vocês. Aqui, na verdade, é só uma ilustração, para vocês terem ideia de como que é um frasco, que hoje o mercado oferece para os laboratórios, né? Com meios de cultura que podem ser líquido, sólido ou semissólido. Então, a gente tem essas opções aí e cada microbiologista, cada analista de laboratório opta pelo que mais ele tem habilidade na hora dele fazer essa preparação e aí ele opta em comprar, ou às vezes também ele não tem nem a opção de comprar, ele às vezes vai ter que comprar o que é um valor mais em conta. Então, mas para vocês saberem, a gente tem esses meios de cultura no estado físico líquido, o estado físico deles é líquido, sólido e semissólido. Tá? E também a gente tem a classificação desses meios de cultura quanto ao componente nutricional. A gente então tem os meios de cultura básico que a gente fala, né, que permite o crescimento dos micro-organismos exigindo aquela característica daquele micro-organismo, satisfaz a necessidade daquele micro-organismo específico. E a gente também tem alguns meios de cultura que a gente chama de especiais, que cumprem exigências vitais de determinados micro-organismos. Né? Por exemplo, o agar-sangue, que está aqui do lado, para vocês verem uma placa de Petri, que ela já foi feita estria, que eu vou falar isso para vocês, como que é feito esse tipo de plaqueamento. E esse é um tipo já especial de agar, que é o meio de cultura que a gente fala, tá? A gente também tem a classificação dos meios de cultura quanto à procedência, né? A gente tem meios de culturas naturais, por exemplo, o leite, a clara de ovo, são meios de cultura que oferecem para os micro-organismos todos os nutrientes para eles crescerem. Então, esse é um meio de cultura que a gente chama de natural, os sintéticos e os semissintéticos, né? O sintético, por exemplo, é o agar salmanitol, que está aqui a ilustração ao lado para vocês terem uma ideia da coloração de como que ele é. E, de novo, o agar-sangue, que é o semissintético, que você, na verdade, faz a extração do sangue de cordeiro, por exemplo, e alguns compostos do sangue faz parte desse agar, por isso que ele chama semissintético, tá? Então, falando para vocês, a classificação do meio de cultura quanto à finalidade bacteriológica, né? Que a gente tem os meios diferenciais, que têm substâncias que evidenciam a utilização desses determinados substratos, né, que estabelece diferença entre um micro-organismo que tem características parecidas, no caso o agar McConkey. Outro tipo de meio que a gente pode ter são os meios seletivos, que permitem o crescimento particular de um micro-organismo,
ou suprem o crescimento de outro tipo de micro-organismo, que a gente pode falar do agar verde brilhante. E o outro tipo de meio é o de enriquecimento, que favorece o crescimento da espécie desejada, que isso é bastante utilizado para salmonela, nós vamos falar lá na frente, é uma etapa quando a gente vai fazer a caracterização de salmonela, então é importante ter esse tipo de meio de cultura. E o de estoque, que ele é pobre em nutrientes, mas ele é utilizado para manter as culturas armazenadas por um tempo, né? Às vezes você precisa daquela cultura armazenada no laboratório, então você deixa ele pobre em nutrientes, né? O micro-organismo ali, mas ele vai estar estocado em geladeira e aí você consegue manter ele por um certo tempo refrigerado. Para vocês terem uma ideia de qual que é a composição dos meios básicos, né? Por exemplo, um caldo simples que a gente fala, um meio de cultura simples ou um caldo simples, a gente tem extrato de carne, a gente tem peptona, cloreto de sódio, água destilada, só para vocês terem uma ideia de como que seria a composição desse meio de cultura, tá? E quando a gente fala, então, no meio de cultura, a gente tem que lembrar das etapas de preparação desse meio, né? Que é o que leva tempo, é o que leva mão de obra, por isso que é o método tradicional, e vocês vão ver lá a diferença, então, para o método rápido, que isso não tem essas etapas de preparação, já vem pronto do fornecedor. Mas falando das etapas de preparação, uma delas é pesar a substância, juntar com água, dissolver, filtrar, ajustar pH. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o tempo de preparo já do meio de cultura já é uma desvantagem hoje em dia para dentro de um laboratório, onde você vai ter que ter pessoas para fazer isso, para preparar meio, para lavar vidraria. Então, às vezes, você nem justifica uma mão de obra dentro de um laboratório, mas hoje, por causa desse desgaste, é muito laborioso isso demora demais, e demora, às vezes você tem que ter resultados rápidos de análise para entregar, então essa preparação aqui também é uma preparação que demanda tempo e conhecimento. E quando a gente fala dos meios de cultura, né, da composição dos meios básicos, qual que é a função lá atrás que eu falei do extrato de carne para vocês, né? Então, o extrato de carne dentro do meio de cultura, ele tem as substâncias que estimulam a atividade bacteriana, ele é um fator de crescimento do micro-organismo lá dentro, né? É um alimento que a gente fala plástico, porque vai integrar o protoplasma bacteriano. Então, o extrato de carne, ele é a fonte de carbono para o micro-organismo crescer. A peptona é a fonte de nitrogênio. E o cloreto de sódio, ele aumenta a pressão osmótica e também a isotonia do meio. Então, todas essas substâncias, eles têm um porquê de estar no meio de cultura, tá? Um fornece carbono, um fornece nitrogênio e o outro faz o controle dos eletrólitos que precisam ter dentro da célula. E é importante a gente destacar que essa etapa, então, de preparação do meio de cultura, ela tem as etapas subsequentes, né? E a importância da etapa subsequente, que é a esterilização desse meio, ela é feita a uma temperatura de 121 graus Celsius durante 15 minutos, né? Dentro da autoclave. E depois a gente deixa essas placas, né, esfriarem até 50 graus e faz a distribuição na placa de Petri. Então, esse caldo nutritivo, esse meio de cultura que a gente prepara, a gente tem que autoclavar. Para quê? Para garantir que nele não ficou nenhum micro-organismo. Porque pode ter concorrência na hora de você fazer a análise se o caldo seu está contaminado. Então, você não vai conseguir saber o micro-organismo que você precisa dar naquela análise, porque você já teve uma contaminação e você não esterilizou. Então, você precisa autoclavar, você precisa esterilizar o meio. E como é que você vai ter essa garantia de esterilização do seu caldo ou meio de cultura? Você vai fazer uma prova de esterilidade, né? Que depois que você colocou esse meio de cultura nas placas de Petri, você vai colocar em estufa de crescimento como se você fosse já fazer uma etapa
da identificação, da detecção do micro-organismo, você vai colocar numa estufa a 37 graus por 24 horas. Se não tiver nenhum tipo de crescimento de micro-organismo, é porque você está com o seu meio de cultura estéril, tá? Então, olha para vocês terem uma ideia do quão trabalhoso são essas etapas, na verdade, né? A gente nem começou a fazer detecção de micro-organismo ainda, a gente nem começou nem a falar sobre a detecção. Vocês vão ver que até a aula é muito mais comprida dessa parte dos métodos tradicionais em relação aos métodos rápidos, porque é muito mais trabalhoso. E a outra etapa é a prova de fertilidade, né? Que aí você faz a inoculação da cultura no meio esterilizado e incuba para ver se realmente aquele meio vai ter todos os nutrientes para aquele micro-organismo específico crescer. Então, você incuba a 37 graus, só que agora você já incuba de 24 a 48 horas. Então, olha o tempo correndo. Então, você prepara o micro-organismo, você faz o teste de esterilização do meio de cultura, depois você faz o teste de fertilidade, então você já demorou 3 dias só nessa brincadeira. E agora, eu vou falar o método mais comum quando a gente dá aula de microbiologia, né, no laboratório, para que os alunos comecem a se familiarizar com o laboratório de microbiologia, que é a cloração pelo método de Gram. A cloração pelo método de Gram é um dos passos mais importantes para a gente conhecer, identificar, na verdade, essa bactéria, né? A finalidade, então, é facilitar a observação no microscópio dessas bactérias e diferenciar quanto à sua característica morfotintoriais. O que são as características morfotintoriais? É que como a gente vai fazer uma coloração, pela característica da bactéria, vai existir uma substância na parede celular que vai absorver essa coloração ou não vai absorver essa coloração. Então, esse é um método bastante importante que eu já havia falado para vocês de bactérias gram positivas e gram negativas lá atrás, e às vezes eu até acho que deve ter ficado um pouco de dúvida, né? Então, aqui eu resolvi esclarecer essas dúvidas para vocês. Então, eu trouxe a ilustração aqui para vocês terem uma ideia melhor de como que acontece a coloração pelo método de Gram. Essa coloração, então, para que ela aconteça, a gente vai fazer uma alçada desse material, que é a amostra, dentro do tubo de ensaio que ele vai estar lá, já preparado, já diluído, e eu vou falar para vocês também como que vai acontecer essas diluições nos próximos slides. Então, você vai mergulhar essa alça dentro do tubo de ensaio e vai dar uma alçada dessa platina, desse material que tem, né, a amostra, vai colocar isso na lâmina, né, fazendo movimentos circulares, espalhando cuidadosamente esse material, tá? Esse esfregaço, então, ele vai ser fixado pela cor, passando a lâmina 3 a 4 vezes pela chama do bico de Bunsen, né, e o aquecimento, então, vai fixar e matar as bactérias do esfregaço. Vai deixar a lâmina, depois disso, esfriar. Então, você já está com a lâmina pronta, com o material lá, e quais são as próximas etapas? Qual é a técnica, na verdade, que a gente utiliza para fazer a coloração? Você vai cobrir o esfregaço, esse que a gente fez, com esse material aqui, que a gente chama de cristal violeta, que é um corante, né? E isso você vai deixar agir por 1 minuto. Depois de 1 minuto, você vai deixar escorrer o corante e vai lavar rapidamente com água. Depois disso, você vai colocar uma preparação de iodo, né? E nesse iodo, você vai deixar agir durante 1 minuto em cima do material que você fez a alçada lá atrás e vai lavar com água corrente para retirar o excesso desse iodo, tá? Depois, você vai fazer uma lavagem dessa lâmina com álcool a 95%. Até que se desprenda todo o corante que tem ali. Na verdade, por 30 segundos você vai fazer essa lavagem e vai deixar escorrer o excesso de água. Em seguida, você vai cobrir a lâmina com safranina, que é uma outra substância que é um contracorante,
que vai agir e depois você vai lavar novamente com água, vai deixar escorrer e secar com papel filtro. Vai passar novamente no bico de Bunsen para terminar e secar. E vai levar para o microscópio óptico, analisando com a lente objetiva de imersão de 100 vezes. Você vai fazer isso para quê? Para que você consiga visualizar, então, o que é bactéria gram positiva e gram negativa, tá? Então, a gram positiva, ela vai estar cristal violeta. E a gram negativa, ela já vai estar no tom róseo. Então, você já vai conseguir diferenciar ali que você vai ter bactérias gram positivas e gram negativas, nesse caso que eu estou explicando para vocês, tá? Normalmente, a gente não consegue sempre ver as duas bactérias assim juntas. Pode ser que sim, mas a gente necessita que isso seja separado lá na análise. Aqui, na verdade, é só uma ilustração de como é que você faz a coloração de gram, tá? E para vocês entenderem por que algumas bactérias são gram positivo e gram negativo, eu trouxe essa ilustração para vocês que mostra justamente o que eu já tinha citado na aula anterior, né? Que na membrana plasmática a gente tem os peptidoglicanos, que são substâncias que se colorem e quando se colorem, elas são bactérias gram positivas e elas são roxinhas. E as gram negativas são as rosáceas, tá? Que o peptidoglicano, a camada dele é fina, então ela tem membrana plasmática, peptidoglicano, igual está aqui nessa ilustração, a membrana, peptídeo e membrana, então não fixa aqui, porque na membrana plasmática que fica fixada, a bactéria, então, gram negativa. Já na positiva, na gram positiva, aqui já fica, a camada de peptidoglicano é mais grossa, então já fixa o corante, a gente consegue fazer essa diferenciação, tá? Então, a outra técnica que nós temos é a coloração de esporos, né, ou endoesporos. O que são esporos? Só para lembrar, o esporo um esporo bacteriano, ele tem uma parede espessa, formada no interior de algumas células bacterianas, né, e os esporos, eles são resistentes ao calor e outros agentes físicos e químicos, e são capazes de permanecer no estado latente por um grande período de tempo no alimento ou numa superfície, tá? Então, o esporo é isso, a gente tem uma estrutura bacteriana que tem uma parede espessa e que ela é muito mais resistente ao calor e a agentes químicos e físicos. Então, como que a gente vai fazer a detecção desses esporos, né? Nessa técnica que a gente chama de método Wurtz-Colklin. Nessa técnica, que é também uma coloração, ela se baseia no grau de afinidade que a estrutura do esporo tem com o corante, comparada com o resto da célula bacteriana. Então, por isso que se torna diferente, tem-se essa diferenciação e a gente consegue saber se tem esporos ou endoesporos naquela amostra, tá? Como eu já tinha falado para vocês, o esporo é resistente ao calor, aos agentes físicos e químicos. Ele pode permanecer, então, no estado latente por um período muito grande, pode germinar, dar origem a outra célula vegetativa, isso é bastante importante lembrar. E essa técnica, ela também faz um esfregaço na lâmina, com auxílio da alça de platina, né? Uma gota desse material a ser corado, e é também fixada pelo calor, passa também a lâmina 3 vezes no bico de Bunsen. E aí, qual que é o procedimento dessa técnica? A gente cobre com uma solução de verde malaquita, aquece até desprender vapor, dá mais ou menos uns 6 minutos nisso, não deixa ferver ou secar, porque senão você vai já perder essa amostra. Depois você lava em água corrente suavemente, cobre a solução com safranina, que é a mesma da técnica de coloração de gram, durante 30 segundos, lava em água corrente e seca a temperatura ambiente. E depois você leva para fazer essa visualização no microscópio com a lente objetiva de imersão. Então, o resultado o esporo se cora de verde, né? E aí o resto da célula
ou a célula que não possui esporos se tinge de vermelho. Então, você consegue fazer essa visualização. E aí, a interpretação desse resultado é dessa forma, né? Você vai ver se tem esporos ou não ali com pontos verdes quando você faz essa visualização. Normalmente, essa técnica é utilizada para a gente ver se na amostra tem esporos no interior dos bacilos cereus. Lembra que é um micro-organismo que já nós estudamos nas semanas anteriores? Então, essa técnica é muito utilizada para bacilos cereus, tá? Aqui é uma ilustração que eu trouxe para vocês verem que aqui tem esporos dentro dessas células bacterianas e aí os esporos ou os endosporos estão ali presentes. Então, eles ficam dessa cor esverdeada, tá bom? Eu trouxe aqui também algumas... Seria uma revisão, na verdade, mas eu não sei se todo mundo já teve contato com a microbiologia, mas para que a gente nivele o conhecimento, eu trouxe aqui só para vocês relembrarem, ou para quem não for relembrar, aprender mesmo. São técnicas gerais de semeadura, que a gente tem vários tipos de semeadura, né? Dessas amostras que a gente vai fazer a aplicação em agar com meio de cultura, ou a gente vai fazer em lamínula com a alça, né? Então, o que é essa semeadura? A semeadura é semear um micro-organismo e colocá-lo em um ambiente adequado, com um meio de cultura apropriado para que ele se desenvolva e reproduza. Então, ao semear um germe ou um micro-organismo, é preciso levar em conta as técnicas de asepsia e manipulação que eu já expliquei para vocês, de esterilização de cada meio de cultura. Por que eu faço essa semeadura? A minha finalidade é isolar do material uma ou mais espécies microbianas e replicar ou transplantar isso, uma cepa pura, visando conservar ou estudar as suas características morfológicas, culturais e bioquímicas. A semeadura ou plantio ou inoculação de micro-organismos no meio de cultura pode ser feita mediante diversos procedimentos, né? Que é o que eu trouxe para vocês. O tipo de semeadura que a gente vai fazer. A gente pode fazer... Eu trouxe aqui só placas, né? Mas a gente pode fazer em tubos também, essa semeadura. Eu vou falar mais de placas para vocês. Quando a gente faz a semeadura em placa, a gente faz estrias simples e estria composta, que eu vou mostrar para vocês depois como que é. Na verdade, nos slides anteriores, lá onde a gente tinha o agar-sangue, vocês viam as estrias simples, né? Mas eu vou mostrando para vocês, nos próximos slides tem mais ilustrações. Tem o esgotamento por estria, né? Tem o isolamento de colônia, que é a disseminação, que a gente usa o agar semeando com alça de Triglaust ou suave, né? Hoje em dia, quando a gente fala suave, hoje a gente está utilizando bastante isso, né? A gente já utilizava bastante suave antigamente para fazer análise de superfície, para fazer em alguns animais, a gente utilizava suave. Hoje está bastante difundida essa parte do suave justamente por causa da pandemia, né? Que é um dos exames, uma das análises que são feitas, que é o PCR, né? Nasofaringeal com suave, é uma técnica, né? Por imersão. E a gente vai falar do power plate, né? Que é o agar fundido. Então, são as 4 técnicas em placa. Tem as técnicas em tubo, mas eu não trouxe para vocês. Elas também podem ser utilizadas. A gente tem em tubo picada, tem no shake, né? Que a gente faz essa semeadura também. Em provas bioquímicas em estrias, meio líquido, em alça. Mas o mais importante que eu trouxe para vocês são em placa mesmo, que são esses 4 tipos aí de semeadura, tá? Só que para a gente fazer essa semeadura, a gente precisa preparar as amostras, né? Antes de tudo, a gente precisa fazer a preparação das amostras. Quando a gente fala de preparação das amostras, a gente fala de diluição e plaqueamento, tá? Então, eu trouxe essa parte, seria uma revisão, mas, igual eu falei, para a gente fazer um nivelamento de conhecimento, a gente vai falar um pouco de diluição.
as etapas que a gente faz de diluição das amostras, né? Então, amostras líquidas em frasco com espaço suficiente para agitação, a gente mistura antes de retirar aquela unidade analítica que a gente não recebe uma amostra para fazer análise. A gente não pega 100% da amostra, a gente faz uma mistura, uma homogeneização dessa amostra, e aí a gente retira uma unidade analítica que a gente fala, que é um percentual daquela amostra que a gente recebeu, né? Então, tem todo um procedimento para isso e faz invertendo isso, mexendo, homogeneizando isso 25 vezes, tá? Mas antes de abrir a embalagem, a gente limpa a área externa com etanol, 75%, para remoção dos contaminantes externos que possivelmente pode ter. Caso a gente tiver já a amostra direta, a gente faz a transferência de 1 ml ou 10 ml dessa amostra para o meio em questão, né, que a gente já tem. Especificamente, se eu recebo uma amostra no laboratório para fazer uma análise, por exemplo, de coliformes totais. Como é que eu vou fazer? Eu já vou fazer a homogeneização dessa amostra, se ela é líquida, eu já vou tirar essa unidade analítica. Antes eu vou limpar a embalagem por fora, né, com álcool 70. E aí vou pegar um percentual dessa amostra, que no caso a gente pode falar que é de 1 a 10 ml e colocar no meio em questão. E essa amostra diluída que a gente fala, como que é que eu vou fazer essa diluição? Então, se eu já tirei essa porção de 1 ml, que na verdade é 10 a menos 1, eu vou colocar numa água salina peptonada, 0,1%, ou tampão fosfato com pH 7,2. Eu vou diluir essa amostra em 9 ml. Então, eu vou ter 1 ml de amostra com 9 ml desse diluente. Para quê? Porque aí eu vou ter uma diluição já pronta para eu fazer a próxima diluição de 10 a 2, a menos 2, aliás, né? Que aí eu vou fazer de novo isso. Eu vou pegar dessa solução que eu acabei de colocar 1 ml, que na verdade é 1 ml de amostra, 9 de diluente. Então, virou 10 ml de novo. Aí eu tiro 1 ml dessa solução e coloco de novo no diluente 9 ml. Então, vocês podem perceber que eu estou fazendo várias diluições. E aí vai depender das diluições que eu precisar fazer. As diluições subsequentes, eu quero 10 a menos 3, se eu vou diluir 4 vezes. E assim por diante. Sempre retirando 1 ml dessa amostra, diluindo com 9 ml do diluente. E faço essa agitação no agitador tipo Vortex, né? Ou vou fazer uma agitação manual mesmo, 25 vezes, para que eu tenha essas diluições prontas. E lembrando que cada diluição que eu vou fazer, gente, eu vou tirar 1 ml da amostra, vou colocar num tubinho de ensaio esse 1 ml, vou colocar 9 lá dentro. Eu pego outra pipeta, sempre troco as pipetas, tá? Ou as ponteiras das pipetas. Por que eu faço isso? Porque eu, normalmente, quando eu tenho uma probabilidade de ter uma contagem muito grande, eu faço essa diluição para que eu consiga fazer a leitura depois na placa. Porque se eu tiver uma contaminação muito grande na placa, ela vai ficar toda tomada de micro-organismo e eu não consigo nem fazer leitura. Então, as leituras me servem para isso, porque depois eu volto fazendo a conta com essa diluição. Se eu fiz 4 vezes a diluição, se eu fiz 6, se eu fiz 7, eu volto fazendo a conta e consigo fazer essa multiplicação e ter uma ideia de como que tá essa contaminação dessa amostra, tá? Então, aí eu pego no final, se eu diluir 10 a menos 4, por exemplo, aí eu coleto 1 ml dessa amostra, que eu já diluí 4 vezes, e faço a colocação dessa amostra, inoculo ela na placa de Petri estéreo, né? E lembra que toda vez que a gente vai fazer qualquer coisa dentro de microbiologia, na verdade, de qualquer análise, fisicoquímica, microbiologia, a gente não faz só uma vez, a gente faz duplicata, às vezes triplicata, quadruplicata, para que a gente não perca essa análise, né? Isso é importante lembrar. Se fizer só uma vez, se der alguma coisa errada durante o seu processo, você vai ter que começar tudo de novo. Então, tá aí mais uma desvantagem também do método tradicional. Você começa tudo de novo. Agora, se você faz 4 vezes, você
errou uma, mas você salvou 3 amostras, então você pode fazer, você ainda tem 3 amostras para fazer a contagem desses micro-organismos, né? Então aí você vai, quando você vai fazer a contagem de micro-organismo aeróbio, você verte nas placas inoculadas 20 ml do agar padrão, que é o PCA que a gente fala, né? Que ele já foi preparado lá atrás, foi difundido, foi resfriado, homogeniza e espera solidificar. É dessa forma que a gente, então, faz a contagem dos aeróbios. Agora, os mesófilos, a gente tem uma outra metodologia. Incuba a placa invertida a 35 graus por 48 horas, conta as colônias, contagem total de aeróbios psicotrófilos. Se você quer fazer de termófilo, já é outra metodologia. Você vai fazer a incubação dessas placas invertidas a 7 graus por 10 dias, depois você vai contar. Se você quer contar as colônias, então você faz a inversão dessas placas 55 graus por 24 horas. Então, vocês percebam, olha o trabalho que dá para você fazer, então, utilizar essas metodologias tradicionais aí. Eu fiz questão de colocar bem detalhado assim, para vocês terem uma ideia do tempo que é investido para você fazer uma análise microbiológica, né? E, por fim, você faz a contagem dessas colônias, né? Você vai para um equipamento onde você tem uma lupa e você consegue colocar a placa lá e ela tem um quadriculado e você consegue fazer a contagem dessas colônias. E quando você faz a contagem, você calcula por unidade formadora de colônia. Outra forma, então, da gente fazer a detecção dos micro-organismos, no caso aqui dos bolores e leveduras, é a utilização de meios acidificados, né, com pH 3,5, que promove seletivamente o crescimento desses fungos, inibindo o crescimento de outras bactérias que poderiam estar presentes nos alimentos. Então, você já faz essa contagem dessa forma. E contagem de coliformes totais e fecais, né? Ela é baseada nas características dos grupos, né? Bastonetes gram-negativos, que produzem o ácido e gás a partir da lactose, né? E isso a gente faz, né, para alguns micro-organismos como a Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella. Para coliformes totais e fecais, né, a Escherichia coli, que é exclusivamente intestinal. E o método é de tubos múltiplos que a gente fala, né? Que é pela contagem do número mais provável, né? Outra forma de detectar, então, micro-organismo, que a gente fala que é a pesquisa de salmonela, né? Então, elas são consideradas patogênicas para o homem. A única via de entrada desses micro-organismos é a via oral, né, no corpo humano. Por isso que a gente tem que fazer a análise de alimentos, né, para detectar sua presença. A metodologia de pesquisa de salmonela, ela segue 4 etapas, que é o pré-enriquecimento em caldo não seletivo, o enriquecimento seletivo, a confirmação de colônia típica de salmonela e o teste bioquímico. Por que eu não vou entrar em detalhes com vocês isso? Na verdade, eu quero dar só uma ideia para vocês de como que é essa análise, né? Que para vocês perceberem quanto ela é longa. Então, o enriquecimento, na verdade, o pré-enriquecimento, qual que é a função dele? Objetiva a recuperação, então, de células injuriadas, né? E aí tem todo um procedimento que a gente precisa seguir, adicionar a amostra, o caldo de pré-enriquecimento diluído e assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes, é só para vocês terem uma ideia do quão longo é isso. E aí faz um enriquecimento seletivo, que é uma estimulação e multiplicação de salmonela e reduz inibe o crescimento desses micro-organismos competitivos, como, por exemplo, os coliformes, e isso já demora 24 horas, né? Só essa brincadeira aí, 24 horas, depois mais 24 horas para você colocar outro agar. Então, nessa brincadeira já foram 2 dias. Depois, quando você faz a confirmação preliminar das colônias típicas de salmonela, a gente também usa com uma agulha de inoculação, tem todo um procedimento que também mais 24 horas, que demora mais 24 horas. E depois o teste bioquímico, mais 24 horas. Ou seja, por que eu trouxe isso para vocês e não vou explicar detalhadamente? Para vocês terem uma ideia que cada uma dessas etapas aí
vai 24 horas, a não ser a primeira que vão 48. Então, para você fazer uma pesquisa de salmonela, você demora 5 dias, no mínimo. Se não tiver nenhum problema com o seu meio de cultura, com alguma etapa de análise. Então, é isso, tá? Já a parte de contagem de Staphylococcus aureus em alimentos pode ser feita também com 2 objetivos. Isso é bastante importante vocês saberem e lembrarem. O Staphylococcus está relacionado com a saúde pública. Ele que confirma, às vezes, alguns surtos ou intoxicação alimentar. E também por que ele é feito? Ele é feito para controle de processo de produção de alimentos. Então, ele é uma contagem direta na placa, tá? Mas também demora bastante, né? Você faz a contagem direta em placa, inocula, faz a diluição, depois deixa a 37 graus por 48 horas, essa amostra inoculada no agar, né, na placa de Petri, e aí depois você faz, vê se tem colônias típicas, depois você confirma essas colônias, isso vai mais 24 horas, depois você faz mais um teste de coagulase, faz um teste complementar de coloração, faz prova de catalase. Então, eu não vou dar todos esses detalhes para vocês, só para vocês terem uma ideia de quão complicado, demorado, laborioso essas etapas aí para você fazer contagem de Staphylococcus aureus. Isso faz porque, né? A gente precisa saber como é que tá a qualidade dos alimentos, a gente precisa controlar a qualidade do alimento que você está produzindo dentro de uma indústria. Hoje não é obrigatório dentro de cozinhas essas análises rotineiras, mas deveria ser. Só que também onera muito para o produtor, para quem é o dono, para o dono do negócio, para o empreendedor. Então, a legislação não obriga. E nós vamos falar um pouco de legislação na outra semana. Na última semana de aula nossa vai falar sobre legislação. Tá? E aí, o que seria, então, métodos quantitativos? E aí eu vou falar para vocês métodos qualitativos, né? Métodos quantitativos são aqueles que determinam a quantidade daquele micro-organismo que eu quero saber na amostra. Então, eu vou ter uma massa, um volume, uma quantidade. E eu expliquei isso para vocês, né, que a gente faz, por exemplo, de tubos, a gente tem o número mais provável, que é uma quantidade de micro-organismo que tem naquela amostra. Mesmo com as diluições, que a gente volta e faz as contas de multiplicação daquela amostra que foi diluída. E a gente tem as unidades formadoras de colônia, né, que a gente consegue quantificar, saber número, né. Então, a quantitativa é isso, saber massa, volume daquele micro-organismo. Então, isso é utilizado para essa quantidade de análises aí desses micro-organismos. Contagem total de aeróbios, mesófilos, de enterobactérias, clostridio sulfurredutor, contagem de enterococcus e bactérias láticas, ensaio de contagem total de psicrófilos, mesófilos, bolor, levedura, estafilococcus, bacilos. Em tudo isso a gente faz as análises quantitativas. E o que seriam as análises qualitativas, né? É só falar, tem e não tem esse micro-organismo, né? Eu não consigo te dizer a quantidade que ele está presente, mas eu sei que tem ele lá. Então, a qualitativa é isso, que no caso é a salmonela, que eu acabei de explicar para vocês ali, né? Todas aquelas etapas de 5 dias que demoram lá, metodologia tradicional, a gente faz ela só para saber se ela está presente ou se ela está ausente naquela amostra, tá? Além da salmonela, listéria, yersinia, campilo, a E. coli, tudo isso a gente consegue fazer métodos qualitativos, que é presença ou ausência, tá? Então, tem que ficar bem claro para vocês. Todos os métodos que eu falei aí para trás, para vocês, quais são os quantitativos e quais são os qualitativos. Agora eu vou falar um pouco para vocês das desvantagens, né? Que eu, na verdade, fui citando, né? Pouco eficiente, esses são trabalhosos, esses métodos tradicionais, eles requerem muito material de laboratório. Tem que ter muita gente treinada, porque deu errado essa análise aqui, qual seria a etapa que deu errado, você vai voltar, vai tentar identificar, consertar e fazer de novo as análises, né? Os resultados são muito demorados e também são sujeitos à falha humana. São desvantagens, mas muita gente ainda utiliza esses métodos, né?
falha humana na hora de preparar o material para análise, falha humana na execução, na leitura, na interpretação dos dados. Então, essas são desvantagens. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Falei bastante, né? É bastante extenso essa aula, ela é bastante detalhada. E é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição e bom trabalho para vocês.